Você olha para o seu irmão e diz: ele está ali, ali em você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus. Também ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Abraão era da idade de 99 anos. E ele aparece para Abraão e diz: Abraão, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Glórias a Deus. E também ele é o Adonai, que quer dizer aquele que zomba deles. Deles quem? Dos inimigos do povo de Deus. O Senhor também tira um sarrinho, né? Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém, meus irmãos? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus. No Salmo 46, eu quero ler com vocês, reler com vocês o versículo 1. Quero reler com vocês o versículo 5 e quero reler com vocês o versículo 9. Aleluia. Glórias a Deus. Versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O versículo 5 diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. E o versículo de número 9 diz: Ele faz cessar as guerras até o confim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Glórias ao Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, o Salmo de número 46 exalta bem o nome de Deus. E para quem canta o Salmo de número 46, porque é um cântico, para quem canta o Salmo de número 46, ou lê, ou prega, como é o meu caso aqui, primeiro, Deus é. Segundo, Deus faz. E terceiro, Deus está. Glórias a Deus. Aleluia. Primeiramente, o Salmo, eu quero dividir ele aqui em 3 temas. Do versículo 1 ao versículo de número 4, o salmista, que são os filhos de Corá, ou os filhos de Coré, que eram levitas, homens compromissados com o templo em Jerusalém, eram homens separados para o serviço sacerdotal. Então, quando eles escreveu o Salmo de número 46, do versículo 1 ao versículo de número 4, eles disseram que Deus é. Do versículo 5 ao versículo de número 8, eles escreveram que Deus está. E do versículo 9 ao versículo de número 11, eles escreveram que Deus faz. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Na primeira parte aí, Deus é. Alguém pode passar todo o tempo da sua vida tentando descobrir a existência de Deus. Como é que Deus existe? Como foi que Deus foi gerado? De onde ele veio? De onde ele surgiu? Mas, para sua surpresa, eu quero te dizer que Deus, ele não existe. Porque eu entendo que o que existe é aquilo que foi criado. E Deus não foi criado. Quando nós falamos de Deus, nós falamos de um grandioso ser jamais criado. Então eu entendo que Deus não foi criado pela mão de ninguém.
Deus existe por si só. Aleluia. Ele diz: eu sou o princípio e eu sou o fim. Jesus diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Aleluia. Então existe nós existimos porque Deus nos fez, e a Bíblia diz como que Deus nos fez. Aleluia. Tudo que você vê, aleluia, até mesmo aquilo que você não vê, por exemplo, o vento, mas você sente, tanto o visível como o invisível, existe porque alguém criou. Aleluia. Alguém criou o que existe, mas Deus não. Ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. E acabou. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é. Aleluia. Na minha vida e também na sua vida. Aleluia. Deus é em nossa vida aqui nesta noite. É o que nós temos que dizer para os nossos problemas. Quando os problemas, Silvano, estiver muito grande, as lutas, as batalhas, aleluia, é só nós dissermos: Deus, Ele é. Aleluia. Glórias a Deus. Se as afrontas malignas, os demônios, as enfermidades estiverem assolando, tudo que nós temos que dizer é: Deus é na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Ricandaraia, subicandarás, viasubiandarabia. Aleluia. Você pode dizer aí para seu irmão que Deus é? Aleluia. Deus é. Glórias ao nome do Senhor, nosso Deus. E então, eles enxergando assim, entendendo assim que Deus é, eles analisando bem o sistema terreno, eles viram no versículo de número 2 que a terra, ela poderia, ou pode, por que não dizer assim, mudar de lugar. Se fala aí nas placas tectônicas, né? Elas podem então se deslocarem, e a terra então ela pode mudar. E os montes também, eles podem, e Jesus falou acerca disso, dependendo da fé. Jesus disse que não é possível os montes se transportarem, não. Aleluia. Então eles dizendo que os montes também podem se transportar para o meio dos mares. No versículo 3, eles dizem que também as águas elas podem rugirem, elas rugem, e se perturbem, e os montes se abalem, e tudo isso pela sua braveza. Mas ainda que tudo isso esteja acontecendo ao nosso derredor, Deus, Ele é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Pode ser terra, pode ser montes, pode ser águas. Deus, Ele é. Sempre foi e sempre será. Aleluia. Glórias a Deus. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Aleluia. A Bíblia diz, o profeta Malaquias dizendo que Ele é o Deus imutável. Nele não há variações e nem sombra de variações. Ele continua sendo Deus. Aleluia. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus é amor. Deus é paz.
Um nome aí que se usa muito, aí você vê nas frases, em placas de caminhões, dizendo: Deus é fiel. Aleluia. Glórias a Deus. E se você for descrever, como foi falado aqui pelo pastor William, se você for descrever tudo o que Deus é, aleluia, 2 horinhas será pouco demais. Aleluia. Aleluia. Mas isso aqui é o suficiente para você sair daqui como um gigante na fé. Deus, Ele é o mesmo. Ele não mudou. O mesmo que operou no passado, Ele opera no presente e também operará no futuro, porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Mas quando chega no versículo de número 5, eles passam a descrever que Deus faz. Aleluia. Porque não adianta nada ser e não fazer. Tem muita gente que diz: eu sou, mas não faz nada. A Bíblia diz que no Salmo 115 diz que o Deus dos gentios diz que Ele diz ser muita coisa, só não faz nada. Diz que tem boca, mas não fala. De que adianta ter boca? Diz que tem pé, mas não anda. De que adianta ter pé? Diz que tem mão, mas não apalpa. De que adianta ter mão? Diz que tem ouvido, mas não ouve. De que adianta ter ouvido? Tem olho, mas não vê. Agora o nosso Deus, Ele tem olho e vê. Ele tem boca e fala. Ele tem ouvido e ouve. Ele tem pé e anda. E Ele tem mão e apalpa. E a Bíblia diz que as mãos deles não estão encolhidas, mas se estendida para poder salvar. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Então Deus está no meio. Isto nos transmite tranquilidade. Aleluia. Porque do jeito que as coisas estão aí, meus irmãos, há alguém que pensa que Deus perdeu o controle das coisas. Há alguém que pensa que Deus já não está mais com o controle das situações nas mãos. É tanta tragédia, é tanto homicídio, é tanta roubalheira, até mesmo no governo do nosso país, mas Deus ainda está no eixo central. Deus ainda está no trono. Deus ainda está no meio. E Ele manda te dizer que Ele não perdeu o controle da situação da sua vida nesta noite. Pai eterno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E então, Aleluia. do versículo 5 ao versículo 8, eles estão falando de guerras, batalhas. Quem não tem aqui as suas guerras? Quem não tem aqui as suas batalhas? Vocês jovens, quem aqui não tem as suas guerras? Aleluia. Glórias a Deus. É por isso que nós pais, nós devemos profetizar bênçãos, vitórias, instruir os nossos filhos, como Deus fez com Jesus. Quando Jesus foi enfrentar a pior batalha da sua vida, que foi a tentação no deserto pelo diabo, diz que Jesus estava ali acabando de ser batizado, mas diz que Jesus ia sair dali e ia para o deserto para ser tentado. Mas Deus, sabendo de tudo, Deus abriu os céus e falou algo para o Senhor Jesus, que nunca mais o Senhor Jesus esqueceu. Diz que Deus rasgou o céu e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Todas as vezes que o diabo se apresentava querendo lançar dúvida, até mesmo na mente e no coração
fosse mesmo meu filho de Deus, aquela mensagem estava no coração dele cravado: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Aleluia. Então os jovens eles enfrentam batalhas na escola. Quando eles saem para ir para a escola, não custa nada dizer: filho, vai com Deus. Deus te protege. Deus está contigo. Deus está em ti. Deus está à sua volta. Ele vai com outra mentalidade. Aleluia. 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 Glórias a Deus. E então, diz que as nações aqui, elas se embravecerão. Diz que elas vieram contra o povo de Deus de tal forma. Aleluia. Diz que os reis, eles se moveram, mas porque o Senhor estava no meio, diz que ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia. Aleluia. Basta uma palavra do nosso Deus. Aleluia. Nós temos que ter a fé do centurião de Cafarnaum. Diz que o servo dele estava lá paralítico e atormentado. E diz que Jesus fala para ele: eu irei curá-lo. Mas diz que ele diz: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz apenas uma palavra e o meu servo ficará são. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus maravilhou com aquilo e disse: nem em Israel eu encontrei tanta fé. Diz que Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia. A terra fugiu de debaixo dos céus, dos pés dos inimigos do povo de Deus, e todos eles caíram por terra, porque Deus está no controle, porque Deus está no controle da situação, porque Deus está operando na sua vida, para que a sua vida mude e mude para melhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. E aí, do versículo 5 ao versículo de número 8, Deus está no controle da situação. Versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. Glórias a Deus. Deus está conosco. Aleluia. O Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, aleluia, Ele está conosco. Porque o exército de Israel, quando ia para a peleja, sem a presença de Deus, meus irmãos, era tragédia, era decepção, era derrota. Israel perdeu muitas vezes por exércitos bem menor em números e em forças do que o exército de Israel, tão somente porque eles não estavam na presença de Deus. Mas quando Israel fazia um concerto com Deus, ainda que Israel era a minoria, os inimigos eram vencidos, o povo de Deus era vitorioso e cantava o hino da vitória para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia. 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 Glórias a Deus. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó, esse é o nosso refúgio. Glória a Deus. Mas quando chega no versículo de número 9, aleluia, eles descrevem agora o que Deus faz. E eles dizem: Ele faz cessar as guerras até
o fim da terra.